Sábado, 3 de janeiro de 2026, madrugada. Explosões em Caracas. Helicópteros americanos invadindo território soberano. E algumas horas depois, Donald Trump postando nas redes sociais uma foto de Nicolás Maduro algemado dentro de um helicóptero militar. A manchete que dominou o fim de semana foi: Estados Unidos atacam Venezuela e capturam Maduro. Parece roteiro de Hollywood, mas aconteceu. E se você acha que isso é sobre democracia versus ditadura ou sobre justiça sendo feita, você está olhando só a superfície da história. Porque a verdade é muito mais complexa, muito mais calculada e muito mais perigosa do que parece. E o Brasil está bem no meio desse tabuleiro de xadrez geopolítico que acaba de ser virado de cabeça para baixo. E hoje eu vou te mostrar os 3 níveis dessa história que ninguém está contando direito. O que realmente motivou essa operação, o que isso muda na economia global e principalmente como isso afeta seu bolso e o futuro do Brasil nos próximos anos. Vamos começar pelos fatos. Cronologicamente, sem opinião ainda. Na madrugada de 3 de janeiro, forças militares dos Estados Unidos realizaram a chamada Operação Resolução Absoluta. Ataques coordenados em Caracas, no maior complexo militar venezuelano, chamado Fuerte Tiuna, e em base do estado Miranda, Aragua e La Guaira. Cena de filme: a operação envolveu helicópteros, caças e forças especiais Delta Force, sem baixas americanas, segundo o Pentágono. Sobre as baixas venezuelanas, o New York Times reportou, citando um oficial venezuelano, que ao menos 80 pessoas foram mortas, incluindo militares e civis. Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores foram capturados e levados de helicóptero até um navio. De lá, foram transportados para Nova York, onde Maduro está preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn. Ele foi apresentado em um tribunal federal nesta segunda-feira, acusado formalmente de narcotráfico, narcoterrorismo e liderar os que os Estados Unidos chamam Cartel de Los Soles. Trump, em coletiva à imprensa, descreveu a operação como brilhante e disse que acompanham tudo em tempo real. Nas palavras dele, foi como assistir um programa de TV. E aqui que fica interessante. Trump não escondeu a jogada. Ele disse textualmente: os Estados Unidos vão governar a Venezuela até que haja uma transição apropriada. E nós vamos controlar o petróleo. Não teve eufemismo, não teve discurso humanitário puro, foi direto ao ponto. Controle territorial e petróleo. A Venezuela fechou a fronteira com o Brasil imediatamente. O Conselho de Segurança da ONU convocou reunião de emergência. Lula condenou a ação, classificou como uma afronta gravíssima à soberania. Por sua vez, a China e a Rússia emitiram comunicados furiosos. Já Israel e Itália apoiaram publicamente a operação. Mas tem um detalhe importante aqui. A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, que segundo Trump teria sido empossada como presidente interina, estaria cooperando, aparece na TV estatal venezuelana com um discurso completamente diferente. Ela exigiu provas de vida imediatas de Maduro e da primeira-dama Cília Flores. Afirmou que existe apenas um presidente da Venezuela e seu nome é Nicolás Maduro, e convocou o povo às ruas para defender a soberania do país. Ou seja, enquanto Trump diz que está no controle, a resistência em Caracas tenta manter uma narrativa de legitimidade do regime. Não está claro nem onde Delcy Rodrigues estava quando fez esse pronunciamento. Algumas fontes dizem que ela estava na Rússia, outras que estava em Caracas. Há uma névoa de informação muito grande sobre quem realmente controla o que na Venezuela nesse momento. Esses são os fatos que temos até agora. Agora vamos aos bastidores que a manchete não conta. Eu vou te mostrar um dado que explica metade dessa história. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. 303 bilhões de barris de petróleo. Para efeito de comparação, a Arábia Saudita tem 262 bilhões. Os Estados Unidos, 45 bilhões. Só que aqui tem um detalhe técnico importante. Esse petróleo venezuelano é chamado de petróleo pesado. Na verdade, é um grude de baixa qualidade, difícil de extrair, caro para refinar. Exige diluente e tecnologia específica. Não é só simplesmente furar o solo e vender. Durante o auge da PDVSA, a estatal venezuelana, o país produzia mais de 3 milhões de barris por dia. Hoje, nem 700 mil barris. Uma queda de mais de 75%. Por quê? Ora, décadas de má gestão, politização da empresa, fuga de técnicos qualificados, falta de investimento, sanções americanas desde 2019. E agora vem a parte que conecta tudo. Quando Trump disse que vai controlar o petróleo, ele está falando de um ativo estratégico que pode mudar completamente o equilíbrio do mercado global de energia. Se os Estados Unidos conseguirem reestruturar a PDVSA, trazer tecnologia americana, levantar as sanções e colocar essa produção de volta ao mercado em 2, 3 anos, estamos falando de um potencial de 2 a 3 milhões de barris extras por dia entrando no mercado. Isso é muita oferta nova,
e muita oferta significa o quê? Preço do barril cair. No curtíssimo prazo, por conta da tensão geopolítica, o petróleo pode até subir. O mercado sempre reage assim, incerteza, sobe. Mas no médio prazo, a expectativa de mais oferta já está fazendo o mercado precificar queda. E é aqui que mora um problema para o Brasil. A Petrobras lucra mais com o petróleo caro. Se o barril cai de 75 dólares para 55, 50, a margem da Petrobras despenca. E para o brasileiro comum, o combustível pode ficar mais barato na bomba. Mas a maior estatal do país passa a gerar menos caixa, pagar menos dividendos e pode até reduzir investimentos. E tem mais, a Venezuela, mesmo sob sanções, vinha vendendo petróleo no mercado paralelo para China, Rússia e Irã. Esses países perdem um fornecedor estratégico, pagando um preço barato. A China já emitiu um comunicado dizendo que está profundamente chocada. Pudera, né? Perdeu um bom parceiro. Não é retórica, é preocupação real de suprimento energético. Resumindo, o que parece uma operação militar antiditadura é, na verdade, um jogo de controle de recursos naturais estratégico, que vai redefinir fluxos econômicos globais, pelo menos para os próximos 10 anos. Agora eu preciso te apresentar um conceito que explica tudo o que está acontecendo. A doutrina Monroe. Em 1823, o presidente americano James Monroe declarou que qualquer intervenção europeia nas Américas seria considerada um ato de agressão contra os Estados Unidos. Basicamente um recado: esse continente é nosso quintal. Fiquem longe. Durante o século XX, essa doutrina foi usada para justificar dezenas de intervenções americanas na América Latina, Guatemala, Nicarágua, Chile e Panamá. A lista é longa e sempre com a mesma narrativa: combater o comunismo, proteger a democracia e defender interesses estratégicos. E o que o Trump fez? Ressuscitou essa doutrina, mas com um novo nome: America First na mar. Desde agosto de 2024, os Estados Unidos vinham escalando pressão sobre Maduro. Primeiro, dobraram a recompensa por informações sobre ele para 50 milhões. Depois, começaram a Operação Lança do Sul, supostamente para combater narcotráfico no Caribe. Destruíram quase 40 embarcações, mataram mais de 110 pessoas e apreenderam petroleiros venezuelanos. Em dezembro, Trump enviou a maior frota americana na região desde a crise dos mísseis de Cuba de 62. Porta-aviões, submarinos nucleares, destroyers, fuzileiros fazendo exercícios de desembarque em Porto Rico. Maduro decretou o estado de emergência. Disse que estava se preparando para a guerra. Até cantou a música do John Lennon, Imagine Only People. E no dia 3 de janeiro a guerra chegou. Mas aqui está o ponto que mais me preocupa como alguém que estuda geopolítica e investimentos. Isso não é um evento isolado. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Israel vem conduzindo operações militares no Oriente Médio. E agora os Estados Unidos invadem a Venezuela. O que todas essas ações têm em comum? Elas estão quebrando a ordem multilateral que vinha sendo construída desde 1945. Analistas de relações internacionais estão chamando isso do fim do multilateralismo. Antes, conflitos entre países eram mediados por organismos como a ONU e a OEA, tratados internacionais, e agora a lei do mais forte está voltando. E se a mensagem é: cada grande potência pode fazer o que quiser na sua região de influência. Então a China pode olhar para Taiwan e pensar: se os Estados Unidos podem, por que eu não posso? É exatamente esse risco sistêmico que essa operação representa. Não é sobre a Venezuela, é sobre qual é a nova regra do jogo global. E a nova regra parece ser: não tem regra. Quem tem mais poder militar faz o que quer. E agora a parte mais importante que nos interessa: como isso afeta o Brasil na prática. Primeiro impacto: refugiados e fronteira. A Venezuela já produziu o maior êxodo da América Latina moderna. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. E o Brasil, especificamente Roraima, é uma das principais portas de entrada. Hoje, cerca de 190 mil venezuelanos vivem em Roraima, um estado de 700 mil habitantes. Isso representa mais de 27% da população. O sistema de saúde de Roraima gasta 30% do seu orçamento atendendo essa população. E agora, com a instabilidade, pode vir uma nova onda. O governo de Roraima já pediu o fechamento temporário da fronteira. A Colômbia já mobilizou tropas para a fronteira dela também. Se houver resistência militar na Venezuela, se os grupos armados leais a Maduro tentarem retomar o poder, se virar guerra civil, vamos ter milhões de pessoas tentando fugir. E essas pessoas vão para onde? Brasil e Colômbia. Isso não é xenofobia, é logística humanitária. Nossos sistemas de saúde, educação e assistência social, que já estão no limite graças ao atual governo, imagina como é que vai ficar. Uma nova onda migratória massiva vai gerar uma pressão fiscal enorme nos estados do norte. Segundo impacto: economia e commodities. Já falei do petróleo, mas tem outro ponto. A Venezuela exportava fertilizantes e derivados de petróleo para o Brasil. Cerca de 45% do comércio bilateral era disso. Com essa interrupção, o custo de insumos agrícolas pode subir. Para o agronegócio brasileiro, que já depende fortemente de fertilizantes importados, isso pressiona as margens.
ainda mais um setor que não vai tão bem. E se o conflito encarecer o combustível, por consequência, frete mais caro, operações agrícolas mais caro, o custo da comida no nosso mercado vai subir também. Por outro lado, se o dólar se valorizar por conta da tensão geopolítica, o agroexportador se beneficia. Mais reais por dólar exportado. Mas aí entra a inflação interna por dólar mais seguro. É um ciclo com certeza complicado. Terceiro impacto, diplomacia e relação com Trump. Aqui é onde que a coisa fica politicamente delicada para o Brasil. O Lula condenou a operação de forma firme, chamou de afronta gravíssima à soberania. Diz que lembra dos piores momentos da interferência na América Latina. E você acha que o Lula está certo? Mas, ao mesmo tempo, o Lula vinha construindo uma relação pragmática com Trump. Depois do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros em julho de 24, houve encontros, negociações e as tarifas foram reduzidas. Estava funcionando. O Trump até elogiou esse cara, falou que tinha gostado do Lula. Agora, essa condenação pública, a direita brasileira já está usando isso como uma munição eleitoral pesada para 2026. Tarcísio de Freitas soltou um vídeo celebrando a queda de Maduro, falando que 2026 começa agora e o Brasil também vence a esquerda. Ele não perdeu tempo e Trump não é do tipo que esquece. Se o Brasil bater forte demais, vai ter custo econômico, tarifas, restrições comerciais, menos investimento americano. Será que volta a lei magnífica para o Alexandre? E aí o Brasil tem um dilema. O Lula pode defender o seu amiguinho narcotraficante Maduro ou pode apoiar a decisão de Trump, mas corre com o risco de aceitar uma invasão de território. Obviamente que as relações que o Brasil tem com os Estados Unidos são totalmente diferentes, mas com certeza ele está numa encruzilhada geopolítica. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho pega também. E aí você se pergunta, qual que é a saída menos ruim? Neutralidade pragmática. Condenar o uso da força, defender diálogo, mas não embarcar de cabeça nem contra nem a favor. É o que Itamaraty sempre fez de melhor, diplomacia de equilíbrio. O Brasil tem uma tradição de não interferência nos estados. Agora eu vou falar como Roberto, não como analista neutro, e aqui você pode discordar, pode debater, mas é o que eu penso depois de anos estudando mercado, política e história. Como advogado eu aprendi uma regra básica no direito internacional é da não interferência. Porém, isso já fazem 20 anos que eu estive na faculdade. E hoje eu vejo que essa regra vale realmente para situações comuns. O que acontece na Venezuela não é uma situação de uma democracia, não é uma situação que não dá para não interferir. De fato, a gente está diante de uma ditadura que perseguiu, matou pessoas, davam tiros na cabeça para quem protestava. Recentemente, teve uma eleição fraudada. A população empobreceu. Quem não sabe, a Venezuela, na década de 90, chegou a estar entre os 5 países mais ricos do mundo. O resultado desses anos de comunismo, ditadura de esquerda, é pobreza. Gente morta, perseguida e que teve que abandonar seu país e seus sonhos, como uma história do venezuelano que eu conheci aqui em Blumenau. Então, ao meu ver, obviamente, os Estados Unidos aqui não está de mocinho, não está agindo pensando em restabelecer a democracia. Tem interesse econômico que está muito claro, e a gente já percebeu isso no vídeo, que é o petróleo. Mas há que sim que se manifestar contra isso, há que sim que se intervir. O Brasil perdeu tempo, deveria ter feito isso, deveria ter pressionado Maduro, poderia ter ajudado com os embargos, a situação seria outra. A gente não pode posar aqui de inocente. Há um tabuleiro geopolítico. América para um lado, Rússia lá em cima, China aqui embaixo. Então, essas tensões geopolíticas a gente vai ter que tomar lado. O Brasil vai ter que escolher mais cedo ou mais tarde. Vai estar do lado dos Estados Unidos, do lado da Rússia ou do lado da China. A gente sabe que se continuar o atual governo de esquerda, a tendência é para a China. E ao meu ver, e Rússia, né, é o pior caminho para a gente. Nosso caminho, sim, tem que ser mais ao centro, mais próximo dos Estados Unidos, que é um parceiro leal de muitos anos para o Brasil e que combina com nossos valores democráticos. Então, o caminho que a gente tem é só esse. Infelizmente, a gente não gosta de ver uma notícia de pessoas sendo mortas, ataques aéreos. Não é legal comemorar isso, mas foi necessário. E tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai avaliar como positivo e vai ver a Venezuela e quem sabe você que está assistindo esse vídeo vai querer visitar, conhecer Caracas, conhecer a região lá do Caribe que é muito bonita. Essa é a minha opinião. É uma situação lamentável, mas de certa forma necessária. E é isso, essa é a análise completa do que aconteceu na Venezuela, o que significa isso e como isso vai afetar você. Se você entendeu a complexidade dessa história e quer mais conteúdo assim, deixa o like e se inscreve no canal. Me segue no Instagram para acompanhar atualizações diárias sobre temas como esse, porque essa história está longe de acabar. Com certeza vão ter muitos capítulos. Se você ficou preocupado com a estabilidade global e quer proteger seu patrimônio, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre diversificação internacional e como estruturar investimentos em momentos de crise geopolítica como essa. Parece que eu estava adivinhando o que isso ia acontecer, né? Obrigado por ficar até o final e nos vemos no próximo vídeo.